Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical para a turma de primários. A turminha que vai de 7 a 8 anos e estamos trabalhando o segundo trimestre da revista com o título Conhecendo o Livro do Começo. A lição de hoje, vamos estar trabalhando a lição número 8. Professor, é importante você preparar a sua aula com antecedência, já lendo os textos bíblicos, preparando os recursos que você vai estar utilizando na sua aula, seja recursos visuais, sejam recursos de outras formas, recursos para que elas possam pegar, recursos que você vai usar para eles mesmos enfatizar a história, não importa quais são os recursos, ou seja, quais são os métodos. É importante você preparar com antecedência para você estar com tudo organizado no dia da sua aula. A nossa lição de hoje é a lição número 8, que vai estar falando de um tema muito legal, que é a primeira confusão. Então, quando você for preparar esses recursos, né, tem várias opções aí que eu vou mostrar para vocês no decorrer da aula. Você prepare antes, porque eu tenho certeza que é uma aula bem gostosa, que as crianças vão gostar de aprender. É importante você, na hora da sua aula, iniciar ali, né, demonstrando um amor, um afeto por suas crianças, para que elas sejam, né, sintam-se à vontade e sintam desejosas de voltar na semana que vem. Tudo isso você começa conquistando com um belo sorriso, dando as boas-vindas. Se tem visitante, faça aí uma boa-vinda especial. Coloque todos aí para dar as boas-vindas, ok? Depois inicie a sua aula com uma oração, que eu gosto sempre de frisar. Oração é muito importante para você estar iniciando a sua aula. Depois, então, apresente aí o título da sua lição, apresente aí a lição que você vai estar trabalhando hoje, né? Você tem a sua revista. Fale para eles, então, que vocês estão na lição número 8, que já estão quase vencendo mais um trimestre e que eles aprenderam muito, né? Nós aprendemos muitas histórias aí, né, que estão no livro do começo, no livro de Gênesis. Reforça com eles aí, né, que Gênesis é o livro do começo, mas não significa que é o primeiro livro que foi escrito na Bíblia, mas significa que é o livro que conta as primeiras coisas, o livro que conta como Deus criou todas as coisas. Então, por isso o título, o livro do começo. Não que ele seja o livro mais velho, tá? Aí nós vamos falar para eles, nós estamos na lição número 8, e que hoje o título da nossa lição é A Primeira Confusão das Línguas. Eita Jesus! Será por que tem tantos idiomas diferentes, né? Você pode começar a aula perguntando para elas assim: crianças, vocês sabem por que tantas pessoas conversam em idiomas diferentes? Por que tem o espanhol? Por que tem o inglês? Por que tem o português? Por que tem aí o francês? Vocês já pararam para perguntar como seria mais fácil se todo mundo falasse o mesmo idioma? Se nós pudéssemos viajar lá para o Japão e entender tudo o que eles estão falando? Se nós pudéssemos ir para Paris e de repente saber tudo o que eles estão falando? Se eu fosse lá para Disney, chegasse lá, todo mundo falasse a mesma coisa? Não seria muito mais fácil? Ai, como seria bom, não é mesmo? Pois é, você sabia que isso já aconteceu? Que houve um tempo onde todo mundo falava o mesmo idioma? Olha que legal! E aí você sabe por que as línguas se misturaram todas? Nós vamos descobrir na lição de hoje. Fica atento, porque a tia Kelly vai ensinar para vocês aí o porquê que hoje há tantos idiomas diferentes no mundo. Por que é tão difícil se comunicar com as pessoas? Já pensou quem fala japonês? Tia Kelly não entende nada, gente. Olha o chinês. Como os chineses falam? É difícil, não é? Pois é, vamos aprender tudo na lição de hoje. Fica ligado, amém? E aí você vai fazer essa pequena introdução aí. Aqui, professor, nós temos um objetivo nesta aula de hoje, que é o quê? Levar o aluno a compreender que o orgulho não agrada a Deus. Então você vai trabalhar a sua lição com base nesse objetivo, né? Levando para eles, ensinando para eles que o orgulho não pode fazer morada no nosso coração. O orgulho nos afasta de Deus e é algo terrível que acontece demais no dia a dia das pessoas, amém? Ponto central: Deus não se agrada da soberba.
Por isso devemos ser humildes. O que é soberba? É aquela pessoa que se acha melhor do que os outros, né? Que se acha o melhor em tudo que faz, ela que é boa, ela que sabe, ela que pode. Então isso não agrada a Deus. Deus deseja que nós sejamos humildes. E ser humilde é reconhecer que em todo tempo nós somos dependentes de Deus e que nós também precisamos uns dos outros. Amém? Então aqui, professor, nós vamos estar aprendendo sobre a história da Torre de Babel, né? Mais conhecida ali, a Torre da Confusão. Nós vamos ver que o pecado desse povo, o povo da terra de Sinar, ele foi o quê? Foi a ambição excessiva. O povo estava com um desejo, uma ambição de dominar o mundo. Esse era o intuito deles quando começaram a construir aquela torre, né? Eles pensaram assim, vamos construir uma torre que chegar até o céu, nós vamos ficar muito importantes, muito conhecidos e outra coisa, o nosso povo vai ficar todo mundo aqui junto, todo mundo é reunido. Deus, então, sabendo o desejo do coração deles, que era um desejo soberbo, um desejo egoísta, Deus não permitiu. Né? Deus é o Deus que sabe todas as coisas, é um Deus onisciente, que sabe tudo o que passa aqui também, né? Então é importante falar isso para as crianças. Então Deus o quê? Deus então viu ali esse desejo deles, né? O desígnio, né? Aquele desejo do coração que era um desejo orgulhoso, era um desejo de soberba, e Deus então faz o quê? A multiplicação dos idiomas. Até ali, né, todo mundo falava a mesma língua. Todo mundo se comunicava da mesma forma. Então tudo que alguém falava, todos entendiam. Mas por esse motivo, por esse desejo, Deus criou ali então a confusão. Deus fez ali então com que cada pessoa falasse um idioma diferente, de forma que eles não podiam se comunicar, de forma que eles não conseguiam conversar entre eles, e assim então não puderam dar continuação ao desejo de construir a torre, e assim então eles pararam, né? Então foram frustrados aí os desejos deles. Então essa aí é a base da nossa história da aula de hoje, amém? Então aqui, professor, nós vamos para a nossa memória em ação. A memória em ação está lá em Provérbios 29, verso 23, que tem assim, ó, o orgulhoso acaba sendo humilhado. Humilhado é diferente de humilde. Então nós devemos ser humildes, mas quando nós não somos humildes, acabamos sendo humilhados por causa da soberba. Aqui é importante você explicar para os seus alunos o significado desse versículo, e é importante você fazer uma dinâmica de memorização. Mesmo que você leve esse versículo escrito numa cartolina, escrito num papelão, escrito num quadro, é importante você ler com eles na Bíblia. Então pegue a sua Bíblia, abra com eles, leia o versículo na Bíblia, peça para que eles leiam, peça para que todos leiam juntos, depois você apresente aí o que você estiver usando para expor o versículo, tá bom? Você pode fazer a dinâmica aí com eles, pedindo para as meninas ler sozinha, pedindo para os meninos ler sozinho, depois só quem tá de cabelo solto, só quem tá usando vestido, no caso as meninas, só para quem tá de calça jeans, para quem tá de bermuda, você pode dar alguns comandos para que eles repitam, de forma que eles vão repetir várias vezes e assim eles vão memorizar o versículo. Depois da memorização, que você vê que eles já estão afiados e que eles lembram do versículo, você vai trazer a explicação. É importante explicar. Sempre que tiver uma palavra diferente, sempre que eles não entenderem, explique o significado de cada palavra e explique o que o versículo quer dizer. Aqui nós vamos explicar para eles, né, que esse versículo está falando sobre o orgulho. E o que é o orgulho? Né? Nós vamos explicar para eles o significado de orgulho. E eu trouxe para vocês aqui, segundo o dicionário, você vai explicar para eles aqui, primeiro, o que é o significado de orgulhoso, né? Esse orgulhoso aqui, a pessoa orgulhosa, é aquela pessoa que tem uma vaidade excessiva, que se acha melhor, que se acha única, é o famoso a última bolacha do pacote, né, que tá se achando. Então o orgulhoso é aquela pessoa que manifesta um orgulho excessivo, uma vaidade exagerada. E você vai dizer que esse versículo, né, ele tá falando desse sentimento egoísta, né, de admiração pelo próprio mérito, é alguém que se orgulha do seu próprio mérito, né, que se acha, como eu falei, que se acha bom demais e ela tem orgulho de si mesma, orgulho demasiado, tá? É algo exagerado.
excesso de amor próprio, né? Nós precisamos nos amar, precisamos nos sentir orgulhosos de nós, mas não algo em excesso a ponto de se tornar aquele orgulho que nos separa de Deus, ok? Se torna uma arrogância, uma soberba, né? E aí você vai dizer para eles que tais sentimentos, né? Você vai dizer para os seus alunos que esses sentimentos não agradam a Deus, tá? Sentimento de soberba, de se achar superior, de se achar melhor do que os outros. E aqui nesse caso da nossa lição, nós vamos ver que essas pessoas estavam se achando melhor do que Deus, maior do que Deus, porque o intuito deles era criar uma torre que chegasse até o céu. Onde já se viu? Olha aí a soberba desse povo, né? Mas então você explica para os seus alunos aí o significado desse versículo de Provérbios 29, verso 23. Amém? Depois, então, você vem para o explorando as escrituras, ou explorando a Bíblia. Para a hora do explorando a Bíblia, eu vou deixar aqui do lado, ó, eu vou colocar aqui do lado algumas sugestões para vocês, de material para vocês fazerem a torre, tá? Para vocês ministrar essa aula. Eu não fiz nada para trazer aqui, porque eu vi que tudo das opções aí mais era reciclável para você montar. Então eu vou deixar aqui várias sugestões para vocês. Vocês vão ver aí várias opções e vocês vão criar a torre de vocês. Vocês podem criar aí essa torre de Babel usando caixas de papel. Você pode cobrir, né, enrolar com papel pardo e fazer aí, colocar uma em cima da outra, da maior para menor. Pode criar escadinhas feitas com palito de picolé, com palito de dente, dependendo do tamanho da torre que você for criar. Você pode fazer torres, né, simbolizando a Torre de Babel aí, com caixas de produtos recicláveis. Pode fazer aí com aquele material de isopor, de bolo fake, né, bolo fake, aqueles círculos. Você pode fazer, gente, de várias formas. Você pode usar num avental, você pode fazer de EVA. Só você cortar um quadrado de EVA e vai cortando os menores, vai colocando em cima, fazendo uma torre. Então, a forma de vocês fazerem aí, gente, é muito fácil. Não tem necessidade de eu mostrar pra vocês aqui, de fazer pra vocês, porque tem várias opções aí muito simples. Ou você pode usar mesmo, gente, o que eu vou estar utilizando na minha aula, por isso eu não trouxe pra vocês, copos descartáveis, tá? Então você pode pegar vários copos descartáveis e montar a sua torre usando copos. Você vai dizer que eles foram criando, né? E o intuito deles era chegar até o sol, até o céu. E eles foram criando as torres. Você pode fazer aí usando copos descartáveis de várias cores, de uma cor única, e você vai colocando. Pode até, inclusive, na hora aí, pedir as crianças para irem montando aí essas torres, né? Como dinâmica para eles aí, ver quem monta a torre mais alta no final aí, você pode estar fazendo essa dinâmica, ok? Então essas são as sugestões para você criar aí o visual, o recurso na hora da história. E aqui você vai estar explicando, né? Vai ler lá na Bíblia a referência bíblica para você dar essa lição. Tá lá em Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao verso 9, que vai estar falando aí sobre a confusão das línguas. E você então vai estar explicando para eles que depois do dilúvio, né, a família de Noé, depois então que Noé, né, saiu da arca com sua família, a Bíblia vai nos contar aí que eles cresceram muito, aumentaram muitas pessoas, mas que todos falavam a mesma língua, o mesmo idioma, tá? Então todos eles se comunicavam ali. E o tempo passou, né? Todos se entendiam, mas certo dia, né? Alguns homens e algumas mulheres, a Bíblia não relata quem, é claro, mas você vai dizer que houve ali uma reunião entre algumas pessoas e eles então se reuniram com qual objetivo? Com o objetivo de criar uma torre muito alta, uma torre tão alta que pudesse chegar até o céu. E assim eles seriam conhecidos, né, como as pessoas mais importantes do mundo, seriam os mais conhecidos por causa dessa grande construção. E eles diziam ali, o desejo deles é que todos, né, vissem eles como sendo maravilhosos e ali então, né, eles seriam o quê? Exaltados. Então, houve ali um desejo, né, no coração deles de serem os melhores, né? Houve ali uma soberba. Olha o intuito deles, né? Eles queriam chegar ao céu. Crianças, é possível nós chegarmos ao céu? Tem como nós construirmos aí uma torre, uma escada, alguma coisa para chegar no céu? Claro que não. E Deus sabia o coração deles, qual que era o intuito. Então a Bíblia vai dizer que eles começaram a construir essa torre.
Exatamente, começaram a fazer. Aí você já pode ir pegando ali, ó, e falando a história e colocando os copos, tá? No caso que vai usar o copo. Você vai dizer, olha, eles então começaram a construir a torre. E vai pegando os copos e colocando. Aqui eles pegaram os tijolos como se fossem as pedras para fazer ali as paredes. Pegaram também betume, que era um material usado ali, né? E como se fosse a nossa argamassa, para colar uma coisa na outra, as pedras ali para colar uma na outra. E foram juntando e foram colocando e criando ali, então, uma grande torre. E nisso você vai criando a torre de copos. E você vai dizer então que eles estavam fazendo isso muito empolgados, eles estavam muito felizes com a construção, estavam se achando os melhores construtores, né? Porque aquele desejo deles estava acontecendo. Mas sabe, crianças, essas pessoas estavam muito orgulhosas de si mesmo. Elas estavam com uma vaidade excessiva. Olha aí, estava aí uma ambição. O que é a ambição? Eles tinham uma ambição no seu coração. Né? A ambição é um desejo muito forte pelo poder, pela riqueza, né? Uma cobiça. E então eles estavam com aquele desejo, né? Aquela determinação em criar essa torre. Só que isso não agrada a Deus, né? Esse sentimento de soberba, ambição demasiada. E aqui a Bíblia vai nos dizer que Deus então não gostou nada disso. Sabe por quê? Porque Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas, ele sabe o que passa no coração e também na nossa mente. Tudo que passa na mente do homem, o desejo do homem. E Deus então não gostou daqueles pensamentos, não gostou daqueles sentimentos. E Deus então resolveu fazer alguma coisa. Deus não podia deixar isso continuar de maneira nenhuma. Sabe o que aconteceu? Deus misturou a língua. Foi aí que Deus colocou todo mundo para falar diferente. Então eles estavam trabalhando ali e de repente eles não entendiam. Alguém falava, me dá um tijolo. Ele não entendia, pegava a massa. Outro falava, não é tijolo. Eu quero a pá. E eles ficavam assim, não estou entendendo, não sei o que você está falando. E eles começaram a não se entender. Houve uma diversidade de idiomas. Cada um falou numa língua diferente e ninguém entendia nada. Imagina a confusão? Imagina a bagunça que virou. Pensa se fosse com você, se de repente você estava conversando aqui, né, na sala com a tia Kelly, e de repente eu começasse a falar outra coisa aqui, você ia falar assim, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. E agora? E aí então, certo é que houve ali uma grande confusão. E essa torre que nós chamamos de Torre de Babel ficou conhecida como a Torre da Confusão, porque virou uma tremenda confusão. Ninguém entendia nada. Sabe o que aconteceu? Tiveram que parar a construção. Não teve como dar continuidade. Por quê? Ninguém entendia ninguém. Foi aí então que começou a haver ali uma separação. Até então eles moravam todos próximos, mas quando houve ali essa grande mistura, né, essa grande confusão de idiomas, o pessoal começou a mudar. Então todos que falavam um único idioma, que entendiam ali entre eles, mudavam para uma região. Quem falava de outra forma mudou para outra região. E foi aí que pessoas mudaram para várias partes diferentes e ali disseminaram e foram aumentando, e aí surgiu então os vários idiomas igual nós temos hoje, né? Porque nessa confusão foram separados os povos, né? Para vários lugares. Então cada região do mundo fala um idioma diferente, tá bom? Começou então aí com essa confusão das línguas, ok? As pessoas que falavam de um jeito foi para um local, as pessoas que falavam de outro foram para outro local, ok? O certo é que Deus não permitiu, né, que aquela torre fosse construída. Ao contrário, Deus espalhou todas essas pessoas de forma que elas não pudessem mais continuarem juntas e não ficarem inventando moda, tá bom? Deus não agrada do orgulhoso. Vamos ler o nosso versículo novamente? Olha lá. O orgulhoso acaba sendo humilhado. Aquele povo, então, saiu envergonhado. Eles não conseguiram fazer aquilo que eles tinham planejado, porque aquilo ia contra a vontade de Deus, tá bom? Quando ele, né, percebe, quando Deus percebeu ali o desejo do coração do povo, né, Deus, então, misturou todos eles e não permitiu acontecer. O mesmo acontece conosco. Quando nós planejamos algo no nosso coração para a nossa própria vaidade, Deus não permite que aconteça. Então nós devemos o quê? Sermos humildes e em tudo glorificar o nome de Deus.
por menor que seja o assunto, Deus tem que ser glorificado através de nós. Amém? Nós fomos criados com o objetivo de glorificar a Deus e devemos fazer o seu nome grande através da nossa vida. Ou seja, tudo aquilo que eu fizer tem que ser para a glória de Deus e não para a minha glória própria. Tudo que eu fizer tem que ser para exaltar o nome do Senhor. Amém? Então foi aí que aconteceu a confusão, né, dos idiomas, das línguas ali, e a torre não deu continuação. Amém? Ok? Então, meus amados, aí você vai estar falando a história para eles aí, né? Contando aí rapidinho e trabalhando com eles aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu trago aqui uma opção de dinâmica para vocês. Aqui o autor traz uma sugestão, né, interessante, e eu trouxe uma outra dinâmica também um pouco similar, tá? O autor nos sugere que você escolha dentre a sua turma 3 alunos. Você vai combinar com esses 3 alunos para cantar um hino. Você vai escolher um hino, né? Escolhe um hino conhecido que essas crianças consigam cantar. E aí você vai dar o comando, você vai mandar para a criança número 1 começar a cantar. Quando a criança número 1 já estiver cantando, depois de um pedaço, você vai mandar o segundo começar a cantar o mesmo hino, só que não vai estar na mesma ordem, vai estar um na frente e o outro atrás. E você vai dizer para eles que eles têm que manter o foco e conseguir cantar o hino todo certinho. Vamos ver quem é que vai conseguir. Depois que o segundo já começou, você vai dar um tempo e começa o terceiro. Ou seja, eles vão estar fora de ordem. Vai começar um, depois o outro, depois o outro. Vai virar uma bagunça, tá? E você vai ver aí quem é que consegue ir até o final cantar o hino certinho, tá? E aí você faz a aplicação dizendo que foi mais ou menos isso que aconteceu lá. Ninguém entendia nada, ok? A outra sugestão que eu trago para vocês é adivinhe qual é a palavra, né? Descubra a palavra. Você vai pegar uma palavra, eu deixei aqui como sugestão 2 opções para vocês. Eu escrevi aqui no arquivo, vou mandar no arquivo lá no grupo do Telegram, venha participar conosco, tá? E eu coloquei aqui 2 opções. A primeira opção, para a palavra-chave, eu coloquei aqui batom. Você não vai revelar essa palavra para os seus alunos. Você vai escolher 3 crianças, escolha 3 crianças maiores que conseguem ler, né, certinho, para você colocar eles para ler. Você vai pegar aqui, você vai cortar aqui, eu coloquei para vocês aqui, ó, criança 1, criança 2 e criança 3. Você tira essa parte da criança 1, a parte da criança 2 e a parte da criança 3. Você vai dar um papelzinho para cada criança. E você vai dizer para as crianças o seguinte: olha, criança, os outros que estiverem sentados, vocês vão tentar adivinhar o que é que eles estão falando, sobre qual objeto é. Eles vão estar dando dicas e vocês vão adivinhar qual é o objeto. Quem acertar primeiro, ganha aí uma balinha, um pirulito, tá bom? Só que o que vai acontecer? Eles vão dar as dicas. As dicas são as mesmas, as 3 crianças, porém, vai ser em ordem diferente. Então, quando um estiver falando uma coisa, o outro vai estar falando outra coisa e o outro outra coisa. Os 3 vão ler ao mesmo tempo. Você vai dizer para eles assim, ó, para os que estão lendo. Eles também não vão saber qual é a palavra, né? Que você tirou aqui, você escondeu, né? E você vai dar só a parte da dica para esses 3 alunos. E você vai dizer, olha, quando eu falar já, vocês começam a ler. E os outros vão ter que escutar as dicas e tentar adivinhar. E eles vão ler. Então, vai falar, por exemplo, né? Tem mulher que gosta. Ao mesmo tempo, o outro vai estar falando. Tem também incolor. E o outro, as mulheres usam. Ou seja, são várias dicas sobre aquele item, só que eles vão estar falando em ordens diferentes, tá, professor? Vai virar uma bagunça. Fala para eles só ler e ler o mais rápido possível. Tem que ler bem rápido, tá? Para as crianças que estão sentadas tentar adivinhar, ok? E aí a dica é, tem mulher que gosta, tem mulher que não gosta, ele mancha quando beija, enfim, tem várias dicas aqui, que aí é a dica sobre batom. A palavra seria batom. A criança primeiro que entender o que é e falar batom, vai acertar. Deixei uma outra dica também, tá? Do mesmo jeito, com uma outra, eu pus aqui carro, coloquei várias coisas relacionadas ao carro, a mesma coisa. Você vai fazer as duas, você escolhe 3 crianças, depois você pega outras 3 crianças diferentes para tentar adivinhar o outro. Se você quiser levar mais, você pode preparar outras dicas. Vai ser bem interessante, porque na verdade vira uma confusão. Porque como os 3 estão falando ao mesmo tempo, estão falando frases diferentes, gente, é uma bagunça, é muito difícil deles conseguirem entender, né? Se eles focarem a mente só numa pessoa, eles ainda conseguem, mas se eles tentar escutar todos ali, vai virar uma bagunça, eles não vão conseguir. E aí você vai trazer para a aplicação, dizendo que foi isso que aconteceu lá na Torre de Babel.
todos estavam falando línguas diferentes, ninguém entendia nada, foi uma confusão e aí então teve que parar, né? E é isso que acontece quando nós também temos desejos que não agradam a Deus, Deus faz uma confusão na nossa mente, na nossa língua e a gente não entende nada e as coisas não seguem adiante, amém? Então essas são as ideias para hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal e venha fazer parte do nosso grupo no Telegram, tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês. Coloca nos comentários aí o que você achou dessa aula de hoje, que é muito importante para mim, tá bom? Um beijo